Parem as máquinas, prensas, caldeiras, tornos e etc. Bem-vindos ao Filmes e Cast TV 14, 14ª edição do podcast, do videocast quase semanal da Filmes Inc. Voltamos para falar agora de Michael Bay / Transformers. Vamos falar aí, aproveitando o ensejo do novo filme da franquia, que chega à sua 4ª edição. Vamos falar também desse grande diretor de cinema de ação que muita gente critica. A gente vai levantar alguns pontos aqui, até uma polêmica, e mostrar que o Michael Bay é essencial para o cinema de hoje em dia. Filmes e Cast TV 14, Michael Bay Transformers. Bem lá, vamos lá. Acabou a Copa, vamos voltar a falar de filme aí, demos uma pausa aí por causa da Copa aí, vamos voltar com a rotina aí semanal dos videocasts, provavelmente aí. Vamos falar de Michael Bay e Transformers. Por quê? Não, a gente ia falar só da franquia Transformers, mas eu decidi falar do Michael Bay também, porque ele tem uma filmografia que não é tão longa e é muito criticado, assim, muita gente ama, odeia, né? Muita gente não sabe quem é. E a crítica gosta muito de falar mal do Michael Bay e acaba tendo alguns comentários injustos, né, sobre Michael Bay. Daí a gente vai falar um resuminho da filmografia dele aqui. E até pra você que não conhece ou conhece e fala mal, quem sabe você muda de opinião, vê que ele tem bons filmes aqui. A gente vai fazer uma releitura de alguns filmes dele aqui. Vamos lá. Michael Bay, pra quem não sabe, ele começou fazendo filme em 95. Ele era um diretor clipeiro e tal. E sempre sobre a batuta do produtor, que hoje em dia é um dos maiores produtores de ação em Hollywood, né, que já era grande naquela época, Jerry Bruckheimer, que fazia filmes com o seu parceiro Don Simpson, que depois veio a falecer. E esse Jerry Bruckheimer, pra quem não sabe, ele produziu quase todos os filmes do Michael Bay, do Tony Scott, da escolinha de diretor dos anos 80, 90, e ele é o produtor de franquias grandes, como Piratas do Caribe, hoje em dia. Ele tentou lançar algumas franquias como Prince of Persia. Ele tem muita bala na agulha, ele representa muita coisa em Hollywood. E o Michael Bay saiu dos filmes dele, né, junto com outros diretores. E em 95 ele estreou com Bad Boys, cara, que é um filme que lançou o Will Smith pro estrelato, Martin Lawrence, né, também. E é um puta filme de ação, um filme divertido pra caramba de ação. Ali o Michael Bay já mostrava um pouco da característica dele, assim, ele gosta muito de filmar em Los Angeles, assim. Ele filma muito contra a luz, com o pôr do sol, essas coisas. É um filme frenético de ação, bem produzido, é uma resposta, assim, aos filmes que existiam na década de 80. Máquina Mortífera, esses filmes de duplas, assim, policiais. E ele trouxe dois negros, né, que geralmente aquele conflito racial, né, eles não se dão bem, assim, um branco e um negro. O Bad Boys veio com essa temática, assim, dois negros, eles se davam bem, assim, só que tinham estilos diferentes, né. E o filme funcionou, é muito bom, tem ótimas perseguições de carros, em matéria de ação é muito bem dirigido, tem o lado do cômico também, que é bem feito, assim, e o Michael Bay já demonstrava ali que ele tem muito respeito pelos militares, policiais, essas coisas assim, ele sempre registrou eles, assim, de uma forma bem, como podemos dizer, original, assim, ele respeitou muito, assim, a técnica dele, assim, até quando eu fui pesquisar sobre o Michael Bay, eu achei que ele tinha algum embasamento militar, alguma coisa assim, que ele entende muito, ele retrata eles de uma forma bem real, assim. E ele apenas é um conhecedor da causa e gosta muito disso. Bad Boys 1, acho que é um filme dele que pouca gente critica, todo mundo gosta, até aí ele tava iniciando, ninguém criticava ele. É muito acima da média, vale muito a pena ver. Em 96 ele já ia pra outro filme, novamente sobre a batuta do produtor Jerry Bruckheimer, que é A Rocha, que é fora de série. É um filme que praticamente consolidou, né, Nicolas Cage como astro de ação, né? Ele tava vindo do Oscar lá pelo Despedido em Las Vegas, assim, ninguém dava nada pro Nicolas Cage como ator de ação, e ele logo emplacou esse filme de ação, com Sean Connery também, Ed Harris. É um ótimo filme de ação, perseguições fora de série, dessa vez ele filmou em São Francisco. O filme também tem cenas rodadas em Alcatraz, na antiga prisão de Alcatraz, que faz parte da trama. Tem uma perseguição de carro em São Francisco que é fantástica, é uma das melhores, assim, do cinema recente, assim. Vale muito a pena ver, o elenco é muito bom, as cenas de ação funcionam, assim. Ele continua com aquele lance dos militares, assim, ele filma os militares como ninguém, assim, a trilha sonora dos filmes dele é muito boa, ele é bem patriota, sempre que os militares estão em cena ele filma contra o sol, põe aquela música assim, enfatizando assim digamos assim, o lado, pra despertar o lado patriota do cara que tá assistindo o filme, assim. É fora de série, A Rocha, todo mundo já deve ter visto, muita gente que não viu procura, vale muito a pena ver, um dos últimos filmes aí que o Sean Connery atuou também. Fica a dica, A Rocha também muito bom, você vê que a filmografia do cara em 2 filmes assim já mandou muito bem.
Daí em 98 ele fez uma pausa de 2 anos, fez um filme que já eu acho que é o primeiro filme mais controverso dele, assim, que dividiu muita opinião, mas mais a crítica, né? O público gosta muito desse filme, assim, foi até muito bem financeiramente, que é Armagedon, 98. Com Ben Affleck, Bruce Willis, Steve Buscemi, Michael Kirk Duncan, que é o John Coffey do Espera de Milagre, pra quem não sabe. Grande elenco. Novamente, um filme que mostra mais o lado patriota americano, né? Que é os Estados Unidos, o mundo tá sendo vai tá recebendo uma chuva de meteoros e os Estados Unidos praticamente se torna a última esperança. Eles vão mandar astronautas até um asteroide para destruí-lo, para a gente não ser atacado. E novamente ele usa todo aquele lado militar, uma boa trilha. E ele mexe com o lado patriota americano novamente. E ele lançou, e é o filme que estava consolidando Ben Affleck, né? Que estava surgindo aí um ano depois do Gênio Indomável, né? Bruce Willis ali também, novamente, trabalhando num filme de ação, né? E Armagedon é um filme que divide opinião, cara. Assim, ele é meio piegas, meio, vamos dizer assim, clichê, essas coisas, mas ele diverte. Eu revendo Armagedon hoje em dia, assim, eu até achei que ele funciona melhor do que na época, sem expectativa. O pessoal critica muito, mas em matéria de cenas de ação, o Armagedon funciona muito bem. Só que ele tentou meter um romance, aquela coisa que estava em evidência, assim, tentar fazer um romance com ação, assim. Tem a Liv Tyler também. A trilha sonora do Aerosmith, bem comercial zona, bombou na época, assim. Quem não cantou essa música? E aí começou a dividir opiniões. Eu acho que assim, se você analisar ele, levar muito a sério, pô, você vai achar um filme pegas. Mas se você levar como entretenimento, ele diverte, ele é longo, tudo assim, tem seus defeitos, mas o filme tá longe de ser ruim, entendeu? Em matéria de efeitos especiais, ele funciona muito bem. O pessoal, os atores na época, o Ben Affleck estava longe de ser o Ben Affleck de hoje em dia, bem canastrão, o Bruce Willis também fazendo aquela poker face dele, mas o filme tá longe de ser ruim, diverte, é um cinemão, entretenimento de primeira, era bem o que o Michael Bay fazia assim pros estúdios, e era o que pediam pra ele. Depois ele fez o Pearl Harbor, em 2001, daí foi a tentativa mais ousada da Disney, assim, tentar fazer um épico pra ganhar o Oscar, assim, que deu errado mesmo. Daí acho que foi ali que também ele veio do Armagedon pro Pearl Harbor, foi ali que ele começou a ficar meio controverso mesmo. Ali que o pessoal começou a pegar no pé dele e virou moda criticar o Michael Bay a partir dali. Que foi um investimento alto, o filme tinha 3 horas de duração, ele trouxe novamente o Ben Affleck estava já começando a dividir muita opinião em Hollywood, Josh Hartnett atua com ele também, a Kate Beckinsale. O filme, em matéria de ação, as sequências de ação, é impecável. Mas em matéria de dramaticidade, ele tentou envolver um filme mais, fazer um épico assim, ele deixa a desejar realmente. Eles tentaram trazer um triângulo amoroso, o filme tem quase 3 horas, se tornou um pouco cansativo, um pouco assim, clichê também. Mas eu acho que assim, hoje em dia, assistindo, é que devido, sem a pressão de estreia, você revendo o filme depois de anos, assim, já com uma expectativa baixa, o filme funciona bem melhor, igual comigo, hoje em dia ele funcionou bem melhor. Mas realmente, eu entendo que ele foi mal recebido na época. O público até que gostou, boa parte do público até hoje eu sei que gosta do filme. Mas a crítica só enxergou os defeitos do filme, né? E realmente ele poderia ter uns 40 minutos a menos. Mas em matéria de direção de ação, que é o que o Michael Bay é especializado ali, já dava a entender, ele manda muito bem. Isso daí a gente não pode questionar, entendeu? Daí depois disso ele fez o Bad Boys 2. Voltando ao filme que relançou ele, o Will Smith já estava meio consolidado em Hollywood, Martin Lawrence... É ação do começo ao fim o filme, sem pausa para respirar, é ação com um pouco de humor, assim, ele tem um contrabalanço bem legal no filme, assim, ele alterna bem o humor com a ação. O filme pra mim funciona muito bem. O Bad Boys 1, assim, com um pouco mais de glamour, assim, ele teve um orçamento bem maior, assim, também teve uma arrecadação bem maior. Ele novamente usando todas as suas técnicas, assim, de filmar o seu protagonista de cima para baixo, contra a luz, assim, trilha sonora muito boa, o áudio dos filmes do Michael Bay, assim, as cenas de perseguição de carro também são muito boas, a edição de som dos filmes deles é muito bom. É um filme pra assistir sem compromisso, diversão de primeira, mas quem tem, como eu já disse, né, já era moda criticá-lo, boa parte da imprensa malhou o Michael Bay, assim, sem razão, que era entretenimento de primeira, boa ação, eu recomendo Bad Boys, assim, pode assistir no escuro, assim, que vale muito a pena. E depois ele fez o seu primeiro filme, praticamente andando sozinho. Ele foi lá e fez A Ilha, que é o primeiro filme dele sem a produção do Jerry Bruckheimer. Que daí praticamente ele tentou consolidar, assim, se tornar um diretor mais autoral, digamos assim, ter mais autossuficiência, né? E ele fez esse A Ilha, que é um filme, eu acho, bem bacana. É
uma ficção que fala de clonagem, essas coisas assim, com o Ian McGregor, Scarlett Johansson ali, lançando Scarlett Johansson assim, praticamente. Fala de clonagem, as pessoas ricas no futuro, assim, em vez de esperarem por órgãos, elas têm o seu próprio clone e elas tiram o órgão a hora que ele quer, e essas pessoas que são usadas como clone, eles têm que chegar, eles têm que existir, não são assim, eles não ficam entubados nem nada, só que eles, pra eles a notícia é como se o mundo tivesse acabado e eles vivessem no subsolo assim, numa era pós-nuclear. Em matéria de história, o filme é razoável, a história funciona bem pra mim, assim como um filme de ação. Em matéria de sequências de ação, o filme é muito bom, perseguições, assim, uma das melhores características dele, as perseguições de carro são alucinantes, perseguição, tiroteio, destruição, ele é um cineasta meio mainstream, o Michael Bay, ele tem essa característica, ele explode mesmo as coisas, ele filma em locações, essas coisas, ele não é o cara que fica usando muito CGI, fundo tela verde, cenário, filme em estúdio, ele filma mesmo, ele vai em rodovia, ele destrói carro, ele explode mesmo as coisas, só usa o CGI mesmo em acabamento final quando é necessário. E isso é muito legal, porque hoje em dia, depois que inventaram esse lance de CGI, fundo verde, essas coisas, tem muito diretor que usa só filme em estúdio e faz sequências de ação muito fictícias. O Michael Bay, realmente o que está acontecendo ali, por mais que pode parecer exagerado, te convence, entendeu? E eu gostei muito da Ilha, é um filme bem regular, assim, tipo, funciona muito como um filme de ação, mas muita gente também me criticou. Daí eis que em 2007 ele dá início à franquia Transformers, né? Eu vou me aprofundar mais pro final, assim, no Transformers, eu vou pular um pouco, que daí eu já dou abro um aspas nos 4 filmes dos Transformers, e vou pro último filme dele que ele fez sem ser o Transformers, que é o Sem Dor, Sem Ganho, que é do ano passado, que é um filme bem autoral, que ele gostou de um artigo que ele viu no jornal, assim, de uma história verídica, né, baseado nos fisiculturistas que tentaram dar um golpe. E é um filme que ninguém dava nada, veio desacreditado, é um filme que ele fez no intervalo da franquia Transformers, que ele estava ali bem empenhado no Transformers, orçamento bem modesto, ele gastou 20 milhões, trouxe para trabalhar com ele o Mark Wahlberg, o Dwayne Johnson, que é o The Rock, para quem não sabe, e o Anthony Mackie. É um filme que praticamente, assim, surpreendeu a todos, assim, até quem queria criticá-lo, eu vi que boa parte da imprensa até que viu que o filme tem seus valores, assim, ele é um bom entretenimento, que é a história de uns fisiculturistas, né, ele mostra esse mundo, né, dos fisiculturistas que se passa em 94, onde o Mark Wahlberg é um cara que, depois de assistir uma palestra de autoajuda, assim, ele acha que ele pode conseguir coisas maiores, só que ele quer o caminho fácil, ele vê um cara que é super, vamos lá, nojento, podemos dizer assim, que é dono de uma rede de fast food, que tem muito dinheiro, ele acha que é uma presa fácil, eles vão dar o golpe, sequestrar esse cara pra ficar com o dinheiro dele. Só que os caras, o que eles têm de músculo, eles não têm neurônio, sai tudo errado, acaba acontecendo desde homicídio, a sequestro, tudo. E o filme tem uma ação bem divertida, assim, ele te diverte de uma forma assim que você tá achando que é uma boa comédia de ação, só que quando você pesquisa sobre o filme, ou no decorrer do filme, quando eles te avisam que é uma história verídica, você acaba ganhando mais simpatia pelo filme. E eu achei legal que ele sabe trabalhar com orçamento bem modesto, que ele é conhecido como o Homem dos Milhões. Esse filme não parece que custou 20 milhões. Ele diverte, o elenco tá muito bom, Mark Wahlberg fazendo o melhor jeito, a interpretação do Mark Wahlberg para um cara bem desnorteado, assim, que acha que tá fazendo as coisas certas, é muito boa. O Dwayne Johnson também tá acima da média, bem divertido no filme. Vale muita dica, cara. Sem Dor, Sem Ganho, que o nome original é Pay Again. Pouca gente viu, vale muito a pena, é diversão de primeira. E vamos lá, vamos falar de Transformers, né, que é praticamente a pauta do cast. Em 2007 ele começou a fazer Transformers que tem a produção de Steven Spielberg, cara. É baseado nos brinquedos dos anos 80, famoso, né, o Transformers. E demorou anos pra sair do papel, porque nos anos 90, quando o Spielberg parece que tentou levar o Transformers ao cinema, eles não tinham recurso pra fazer a tecnologia que eles tinham hoje pra fazer os frames, pra transformação, e não tinham. Daí demorou alguns anos, eles chegaram com essa ideia pra Paramount, Michael Bay topou, dirigiu, Spielberg produziu, e, pra mim resultou num filme muito bom. É a primeira vez que o Michael Bay trabalha mais com CGI, assim, por causa dos efeitos dos robôs, das transformações, assim. Só que ele utilizou, assim, pouco. Ele faz toda a destruição, toda a sequência, e só adiciona os robôs mesmo no estúdio, né? E na sala de edição, no efeito visual. Ele não ficou fazendo tudo em fundo verde, essas coisas. E, novamente, matéria de ação, o filme é impecável. Os efeitos são muito bons, o filme é nostálgico, tem uma trama, pra quem
não tem como esperar algo maior disso, mas ele é entretenimento de primeira. E ele retratou de melhor, eu acho que era o cineasta ideal para retratar um filme dos Transformers no cinema. Daí 2 anos depois ele fez o Transformers A Vingança dos Derrotados. Aí eu concordo com muita gente quando apedrejam ele, que esse filme realmente é muito ruim. Ele estragou tudo de bom que tinha no primeiro filme, mas ele teve a humildade de pedir desculpa, né? Admitiu a culpa, assumiu o exagero. Ele enxergou os mesmos erros que a imprensa enxergou, que todo mundo enxergou. O exagero que ele fez, ele triplicou de 12 robôs, ele foi para, se não me engano, para 34 robôs pro segundo filme, ou algo mais. E ele ficou meio... Você não se apegava a personagem nenhum, era muito mocinho, muito bandido. As cenas de luta ele exagerou na velocidade, você não entendia muita coisa. Ele levou as filmagens no deserto, lá no Egito, que ele fez, não convence, são muito embaralhadas. Ele exagerou também tudo ali. Ele teve... O problema do filme é que tudo ali foi exagerado. O humor, o alívio cômico é exagerado. O número de personagens, o número de vilões, de mocinhos... Não é um filme também, nossa, péssimo assim, mas é muito aquém do primeiro filme e é um filme ruim mesmo. Mas depois ele teve a dignidade também de encarar, continuar na franquia e fazer um terceiro filme para tentar colocar a franquia nos eixos, né? Isso foi legal. Depois de ele pedir desculpa a público pelo segundo filme, ele foi lá e pôs a franquia nos eixos. Ele fez um bom terceiro filme, eu acho o terceiro filme bem regular, bem... Só perde em matéria de qualidade pro primeiro filme, que é quase impecável. Ele conseguiu endireitar a história, reduziu o número de personagens de novo, trouxe uma trama mais coesa, assim. Novamente, eu vou falar, pô, não é uma trama de... Ele tá fazendo Transformers, não Shakespeare, né, gente? Mas pro nível de filme que ele tá fazendo, ele trouxe uma trama mais coesa. As sequências de ação são fora de série. Ele realmente, os 3 filmes do Transformers são meio longos, mas eu acho que ele dosa bem a quantidade de ação, começo, meio e fim, e não deixam de ser, não se tornam cansativos. Pode ser, se você estiver meio indisposto, assim, já tiver com aquele preconceito com o Michael Bay ou aquela má vontade, você vai achar os filmes bem longos e ruins. Mas eu acho que assim, no máximo eu tiraria 10, 15 minutos de cada filme, mas nada que prejudique eles. E o terceiro filme tem uma cena de destruição em Chicago que é fora de série. Ele filmou, assim, destruição como ninguém. Ele pôs a franquia no eixo, ele deu um desfecho pra trilogia, assim, como se fosse um encerramento, deixando em aberto, assim, se alguém quisesse continuar, né? Que tinha o boato que ele não continuaria na franquia. E Transformers 3 arrebentou, foi a maior bilheteria da franquia, bateu mais de 1 bilhão e 200 aí no mundo todo. E devido a isso, ao sucesso, a melhor aceitação que ele teve e a bilheteria, ele foi convidado para dirigir o 4º filme, ele aceitou. E voltou agora com Transformers 4, a Era da Extinção. Só que ele fez um reboot da própria franquia dele, que trocou o elenco, tudo, aquele elenco tava meio desgastado, Megan Fox já tinha saído no segundo filme, Shia LaBeouf também ia sair. Daí ele não ignorou os filmes anteriores, isso eu achei legal. E ele deu um reinício sem ignorar os filmes anteriores, eu achei legal isso, tipo, ele só trocou o elenco, não ignorou o filme e deu uma justificativa ali, porque são outros personagens que estão envolvidos e o filme, novamente, pra mim, assim, é fora de série. Em quesito Transformers, eu vou falar novamente, é muito bom, não adianta você falar, nossa, é muito bom o filme. Pô, em matéria de filme Transformers, filme de ação, entretenimento, franquia robótica, é muito bom mesmo, ele funciona. Aquilo que um filme do Transformers me prometeu, um filme que é baseado em robôs da década de 80, ele cumpre com louvor, é um ótimo diretor de ação. Daí ele trouxe o Mark Wahlberg pra franquia, que tinha trabalhado com ele no Sem Dor Sem Ganho ano passado, que é muito mais carismático do que o Shia LaBeouf. E Mark Wahlberg tá vivendo um momento muito bom, o Michael Bay também soube aproveitar isso. Todos os últimos filmes do Michael Wahlberg, Sem Dor Sem Ganho, O Grande Herói, Dose Dupla, tem liderado as bilheterias, o Ted foi um sucesso. E ele trouxe também o Mark Wahlberg, né, agora pra franquia, Stanley Tucci também tá no filme, trouxe outros personagens, mas o filme é focado bem no Mark Wahlberg mesmo. Os robôs, os mesmos voltam, Bumblebee e Optimus Prime retornam, né? E tem uma nova ameaça, né? Que agora o Lockdown, que é um caçador de recompensas intergaláctico, tá caçando os Transformers. Os Transformers, depois da Batalha de Chicago, o governo rompeu a aliança que eles tinham com os Transformers, né? E agora eu acho legal da ameaça desse filme é isso. Por isso que ele ganha muito, até mais que o terceiro filme que eu gosto bastante, pelo fato dos Transformers estarem vivendo reclusos, né? Eles estão escondidos. E a ameaça, os inimigos dos Transformers é a humanidade. Pela primeira vez eles têm que lutar contra a humanidade que eles protegeram tanto. E o governo está caçando eles ainda, assim. Além deles terem que viver reclusos, eles têm que fugir. E
os assessores de presidente que cuidam do Departamento de Defesa fazem um acordo com esse Lockdown, que é uma espécie de Transformer intergaláctico caçador que é muito forte, poderoso, se transforma em armas, e está caçando a galera do Optimus Prime e companhia, né? Que os Decepticons, os inimigos dos outros filmes, foram praticamente extintos por eles. E nisso também o governo tem uma trama paralela que está tentando desenvolver Transformers em laboratório a partir do DNA, podemos dizer, dos Transformers que foram derrotados na Batalha de Chicago, tanto os Decepticons como os mocinhos, né, que são os Autobots. E através desse DNA eles estão desenvolvendo Transformers em laboratório para ter a tecnologia deles. E a partir daí a trama é essa. O Mark Wahlberg vive um cientista, inventor no interior do Texas, né, que acha um Transformer, né, isso é mostrado no trailer, não é spoiler para ninguém. E a partir daí o governo chega até ele e ele vai tentar ajudá-los a encarar a batalha. A trama é essa, é simples, mas em matéria de ação o filme é muito bom. É o mais longo da série, ele beira quase a 3 horas exatas de filme. A ação dele se passa em Chicago novamente, com algumas cenas rodadas no Texas, em outros lugares, e tem seu ápice em Hong Kong, né? E outra coisa, eles estão explorando bem o mercado asiático, né? Como o Homem de Ferro fez, eles trouxeram uma atriz chinesa pro filme, né? Para ter mais mercado na China, né, que é um mercado bem emergente de bilheteria, né? Muitos filmes, depois que estreiam na China, estão fazendo mais sucesso, é o segundo ou terceiro mercado mundial. E Transformers já fez muito sucesso lá por causa disso, né? E a sua sequência final é toda rodada lá. Muito boa a cena de ação, convence novamente, ele conseguiu botar a franquia nos eixos. O nível tá lá em cima, assim, só perde pro primeiro filme em qualidade. Com exceção do segundo filme, a franquia Transformers merece ser vista. A não ser que você vai ver Transformers querendo ver Casa Branca, essas coisas, daí você tá no filme errado, no gênero errado, e já tá errado de estar criticando esse filme, sendo que não é isso que ele te promete, entendeu? Eu acho que assim, resumindo sobre Michael Bay, né, já que a gente falou, a franquia Transformers, como eu falei, merece ser vista, com exceção do segundo filme, mas você assistindo ele num todo aí, fazendo uma retrospectiva, assiste o segundo filme sem compromisso, sabendo do nível dele, assim, até que ele passa batido. Os outros filmes dele, assim, com exceção do Pearl Harbor, que é bem criticado mesmo, eu acho que ele peca pela duração, e é aquele tiro que saiu pela culatra, que era um filme que eles fizeram todo o intuito de ganhar o Oscar e não deu certo. Ele não tem filmes ruins, ele é um ótimo cineasta, em matéria de ação, ele é um diretor de ação e ponto. Ele nos promete ação, faz ação muito boa, ele dirige tiroteio, perseguição como ninguém. Eu acho que criticar o Michael Bay é fácil, mas ver o lado bom dele é difícil, porque assim, a pessoa só quer criticar e não vê que ele, em matéria de ação, é importante pro cinema, porque tem bons diretores de ação, a pessoa vai falar, pô, pra mim ele é o melhor diretor de ação da atualidade. Daí o cara fala, pô, Christopher Nolan, Zack Snyder. O Christopher Nolan, ele não mexe só com ação, ele fez a trilogia do Batman, tudo, mas ele é um diretor que vai pro suspense, vai pro drama, ele alterna entre os gêneros, ele sabe muito bem fazer ação quando necessário, mas ele é um diretor que faz vários gêneros, ele é mais autoral, outro esquema. O Zack Snyder é um bom diretor de ação, mandou bem no Superman, mandou bem no Watchmen, tudo bem, mas ele fez Madrugada dos Mortos, que é terror, ele fez o Sucker Punch, que é um filme muito aquém do esperado, fez a Origem dos Guardiões, que é uma animação. Ele não é voltado apenas para isso. O Michael Bay é um entusiasta, ele gosta de ação, ele faz ação, ele gosta de retratar o lado militar como ninguém. Ele é um cara que é muito importante pro cinema hoje em dia, que é algo que a gente perdeu nos anos 80. A escolinha dele, assim, que vieram com ele, que eram produzidos pelo Jack Bruckheimer, é o Tony Scott também, que era um ótimo diretor de ação, que faleceu aí há 2 anos, que é irmão do Ridley Scott. O próprio Simon West, que mandava muito bem, hoje em dia também aqui em decadência, mas era um diretor voltado para ação, Renny Harlin, um monte de cara aí que sumiu nos anos 80, o Michael Bay, ele se consolidou e continuou. Que é o cara que você quer fazer um filme de ação, você procura ele é especialista no gênero e ele manda muito bem. Agora, tem outros diretores que se aventuram e mandam bem? Tem, mas especialista igual ele, que faz cenas de ação igual ele é único no gênero pra mim. E você pode contestar enredo, essas coisas, daí já não é o departamento dele. Agora, como ação, ele me entrega bons filmes de ação e ele é muito bom. Então é isso, gente. Vou deixar aqui a dica pra vocês. Confiram os filmes do Michael Bay antes de criticá-lo, não é muito longa a lista. Nosso canal vai estar à direita ou à esquerda aqui no meu ombro no vídeo. Dê um like no vídeo, acessem nosso site, filmesinc.com. Críticas e sugestões deixem aí nos comentários aqui ou no site, tanto faz. Desculpa pela demora aí pelo vídeo, ritmo de Copa do Mundo, essas coisas. E é isso. Até mais, bons filmes.